Este filme foi trazido pelo Rama BC, um projeto de Feed the Future, financiado pela USAID. Estamos aqui para poder ensinar a preparar a calda a partir das folhas de margosa. Este biopesticida é capaz de combater as moscas, a lagarta do funil, o gafanhoto, a cochonilha e variedade de insetos. Primeiro, nós temos que ir a uma árvore de margosa, colhemos as folhas de acordo com a área que nós temos e de acordo com a quantidade que nós precisamos, tendo em conta que uma peneira equivale a 200 gramas de margosa pilada e 200 gramas de margosa pilada equivale para um pulverizador de dorso de 16 litros. Então, como é que nós vamos fazer este processo? Vamos colher as folhas de margosa, vamos pilar com o auxílio de um pilão e um pilador até que essas folhas atinjam uma consistência reduzida. Tendo feito assim, nós vamos levar aquela margosa pilada, vamos colocar num recipiente. Vamos levar um pouco de sabão. O sabão é medido com 1 polegar. 1 polegar de sabão equivale mais ou menos a 5 centímetros de sabão. Tendo feito assim, nós vamos ainda cortar o sabão, aquele de 5 centímetros, vamos cortar em pedaços pequenos para permitir que a sua reação seja ainda mais rápida junto com as folhas de margosa. Vamos misturar o sabão. Vamos misturar um pouco a água. A água deve ser na proporção que nós queremos, que é de 16 litros para cada 200 gramas de margosa. Vamos misturar o biopesticida, vamos mexer até que atinja uma certa homogeneidade. Depois vamos tapar com o auxílio de uma tampa de balde, vamos tapar o nosso biopesticida até que atinja então 24 horas. Isto por quê? Para permitir que haja então uma mistura suficiente entre o sabão e a reação dessa biopesticida, das folhas de margosa, para permitir que possamos extrair todos os nutrientes que estão nas folhas de margosa. No dia seguinte, quando já tiver feito 24 horas, nós vamos com uma ceifa ou então com um pano limpo, vamos filtrar o nosso biopesticida, que é para não permitir que aquelas folhas possam entrar no nosso bico injetor do pulverizador de dorso. Não é? Então vamos levar a calda, vamos filtrar. Colocamos no nosso pulverizador de 16 litros. Tendo feito assim, vamos então para o nosso campo pulverizar. O intervalo de aplicação entre a primeira aplicação e uma outra aplicação é de 15 dias. Para o nosso produtor, é importante que ele possa seguir este método de preparação de biopesticidas orgânicos à base de material alternativo em sua casa. Porque, primeiro, este biopesticida é relativamente barato, diferente dos pesticidas químicos, e é muito bom para os nossos solos, visto que estes não matam os insectos benéficos que ajudam a trazer fertilidade do solo, e ele também não faz nenhum efeito nem ao ambiente e muito menos ao homem. Este filme foi financiado pela USAID.
Boa tarde, caros telespectadores. Boa tarde, você que está aí de casa. Boa tarde, você que está aí em viagem, você que está no seu trabalho. Está a começar mais uma edição do programa Time Nova Geração. Programa este que vem a brilhantar a sua tarde para trazer o melhor da atualidade. Programa este que vem para trazer o melhor daquilo que é a música, o melhor daquilo que é debate. Para já, hoje vamos ter dois convidados que vão aqui falar-nos de temas importantes, temas este que vai ajudar, caro telespectador, a abrir a sua mente, a abrir a sua mentalidade para ter o conhecimento. Hoje vamos falar de um tema muito importante que é a puberdade. Então, caro telespectador, esteja acompanhado a este programa, esteja atento para você que está aí de casa saber o que é puberdade. Vamos receber aqui dois convidados que vão explicar-nos acerca da puberdade. Mas para já vamos acompanhar alguns vídeos para abrilhantar a sua tarde, para trazer um pouco de animação. Produção? Tixi. Ai, ai, ei, ai, ai, ei. Será que o meu beijo já não tem sabor? Será que os meus olhos já não brilham mais? Estás tão frio comigo, já não és como antes. Eras tão doce e agora és amargo. Eras presente e agora estás distante. E eu não quero ficar neste vai e vem. Se já não está a dar mais, então me fala. Se já não me amas mais, então diz só. Se já não queres mais, então diz só. Se tu já tens outra, então diz só. Se já não queres mais, então diz só. Baby, o nosso clima mudou. Já não me chamas de amor, já não sou mais a tua flor. Será que já estás farto de mim? Ou se já tens outra mulher para além de mim? Nananana. Mando mensagens e tu não respondes. E quando eu ligo, não me atendes. Eras tão doce e agora és amargo. Eras presente e agora estás distante. Se já não me amas mais, então diz só. Se já não queres mais,
Hey, wait, hey, SD, yeah, ha, rap. Hey, hey, yeah, yeah, hey. Esses caras querem ter o que não tem. What do? Eles não vêm. Sempre a comentar, eles não têm. SD, we, querem vir 2, querem vir 3. Olha para o time, já são 10. Eu estou a bazar, queres o quê? O que eu tenho, eu sei que não tens. Try again, yeah. Enquanto eu te convenço, mais niggas querem vence. Mas eu tô a bazar a ampliar o PS. Tipo, já tem time hoje que não há vence. Queres comentar? Já vi esse. Nigga comentar no chat. Man, what I do? Isso é chato. Vou seguir o kiba, nigga, puto chato. Chamam todos here aqui, isso é o chapo. Ei, sempre tô a raspar tipo trapo. Yeah, sempre a raspar, tô no banco. Querem vir no play, tô nos bancos. Yeah, olha logo vermelho, sai do campo. Yeah, yeah. Querem vir no place, esses caras querem ter o que não tem. What do? Eles não vêm. Sempre a comentar, eles não têm. SD, we, querem vir 2, querem vir 3. Olha para o time, já são 10. Eu estou a bazar, queres o quê? O que eu tenho, eu sei que não tens. Try again, yeah. Eu sigo em frente, o caminho é pra frente. O nigga comenta, tá sempre diferente. Esquece que esse é sempre diferente. Criando só mata o nigga boy paint. Quero vir, vem, quero ver bem. Chama todos here, que eu mato bem. Já tô eu no top, olha bem, nigga olha bem, bro. SD, you. Esses caras querem ter o que não tem. What do? Eles não vêm. Sempre a comentar, eles não têm. SD, we, querem vir 2, querem vir 3. Olha para o time, já são 10. Eu estou a bazar, queres o quê? O que eu tenho, eu sei que não tens. Try again. Para já ficaram 2 vídeos, um da Delfina e mais um cantor para começar a nossa tarde, para brilhantar a nossa tarde. Agora vamos em conversa com o primeiro convidado. Muito bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Time Nova Geração. Saudações a todos. É uma honra estar aqui, apesar de que já me sinto em casa, mas sempre é um prazer estar aqui a compartilhar os conhecimentos com os nossos telespectadores. Pois é. Hoje vamos falar de um tema muito importante, que é a puberdade. Eu gostava de saber o que primeiramente é puberdade. Certo. A princípio dizer que este é um tema muito interessante, porque nós, apenas as crianças notam mudanças em si, mas não sabem dizer o que é isso. Antes de eu responder exatamente o que é a puberdade, resta-me salientar que quando falamos da puberdade, nós temos que saber que está conciliado a 3 termos: puberdade, crescimento e adolescência. Por quê? Quando falamos de adolescência, a característica da adolescência é a puberdade. E quando falamos da puberdade, estamos a falar do crescimento. Então, o que é isso de adolescência? Adolescência é a fase do desenvolvimento humano que está entre a infância e a fase adulta. Primeiro. Segundo, o que é isso de crescimento? Crescimento são as mudanças físicas. Essas mudanças físicas podem ser a altura, podem ser o peso, por aí em diante. Agora, depois de nós sabermos o que é o crescimento, o que é a adolescência, já vamos aqui nesta questão, o que é puberdade? Puberdade, como eu dizia, que é uma das características da adolescência. Então, esta é uma característica que também tem sua característica. Então, puberdade são as mudanças, ou seja, é a presença de características sexuais secundárias. Temos as características sexuais primárias, que é o sexo em si,
Isto é primário. E depois temos as características sexuais secundárias. Então aparecem nesta fase da puberdade. Ok, acabou de realçar aqui que puberdade são mudanças de crescimento. Então, gostava de ter mais uma questão. Quais são os sinais ou como é que podemos descobrir que estamos perante a puberdade? Muito bem. A puberdade acontece de formas diferentes nos dois sexos. Estamos a falar do sexo feminino, estamos a falar do sexo masculino. Então, para o sexo feminino, começa mais cedo em relação ao sexo masculino. Normalmente, acontece 1 ano ou 2 anos antes dos masculinos. As mulheres começam mais cedo em relação aos homens. Então, as características também diferem-se. Tem características comuns e tem características diferenciadas. Já olhando para as mulheres, como perguntou das características, olhando para as mulheres, nós temos ali, por exemplo, primeiro, aparecimento do broto mamário. Estamos a falar de aparecimento do que chamam de, aquilo que chamam de mamilos. Então, começa a aparecer os mamilos, começa a se formar as mamas. É um dos sinais por parte das mulheres. Temos um dos sinais também é normal, ou geralmente acontece aquilo que chamam de corrimento vaginal, num período de 6 ou 12 meses antes da primeira menarca. Então, a mulher pode ter esse corrimento vaginal, mas é aquele claro, aquele normal, pode acontecer. Então, se a menina não saber, se não ter essa informação, pode achar uma coisa estranha, mas é uma coisa normal, já está a ter uma mudança. E depois disto, pode já acontecer a coisa mais frequente e mais popular, que é a primeira menarca, ou seja, a menarca, a primeira menstruação. É um dos sinais muito forte por parte das mulheres. E por ali em diante temos a pele fica mais oleosa e começa a sair espinhas, que são as borbulhas na cara. Então, é por aí em diante. Já para os homens, temos primeiro sinal é a formação ou o crescimento dos testículos. Os testículos ficam mais largos para baixo e mais enrugados. Quando o pequeno fica liso, mas quando já começa a entrar na puberdade, começa a ganhar aquelas rugas e começa a cair. É o primeiro o quê? É o primeiro sinal. O segundo sinal é o desenvolvimento do pênis. Começa a crescer, começa a ganhar o comprimento e depois começa a ganhar a largura. E também temos aquilo que nós chamamos de quê? Que nós chamamos de mudanças por parte dos homens, a mudança de voz. Começa a ter mudança de voz. Ora desafina, ora fica mais grossa, também é uma mudança. E também temos o aparecimento dos pelos. São pelos cúbicos, são pelos axilares, assim como pelos faciais, aquilo que já começa a ter formação de barba. Para quem vai ter as barbas tipo bigodes, começa a se ver os pelos de formação. Então é também um dos sinais. Exato. Falou aqui de pelos cúbicos, axilares. Gostava de especificar mais um pouco o que seria... Certo. Quando falamos de pelos axilares, estamos a falar dos pelos que saem nas axilas. São os pelos que saem nas axilas. Os pelos cúbicos são as que saem no órgão genital do rapaz. São esses pelos cúbicos. Os que normalmente, como nós estamos a falar de um assunto meio que sensível, e olhando para a nossa língua local, normalmente falam isso como posso dizer, chamam mavuse. Esses são os pelos cúbicos. Exato. Exatamente. Existe uma tipologia ou quais são os tipos de puberdade que existem? Certo. Eu salientei antes sobre adolescência e puberdade, por quê? Porque fase como fase ou tipo como tipo de puberdade não existe como tal. Mas existem fases da adolescência. Então, como a característica principal da adolescência é
é a puberdade, então podemos considerar cada fase acompanhada também com a sua puberdade. Por exemplo, temos a primeira fase, que é a adolescência inicial. Esta ocorre dos 10 aos 13 anos. Dos 10 aos 13 anos. Esta fase é mais caracterizada pelo rápido crescimento, ganho de peso, altura, por ali em diante. Então, estamos a ver que estamos a mencionar aqui um dos sinais do quê? Da puberdade. Por isso eu disse, a puberdade anda junto com a adolescência. Então, quando falamos de adolescência inicial, automaticamente estamos a falar do começo da puberdade. Está a começar também. E depois, temos a adolescência intermédio. Este intermédio ocorre dos 14 aos 16 anos. E aqui é mais caracterizado por quê? Pelo desenvolvimento intelectual. Estamos a falar que dos 9, 10, 11, 12 até 14, 14 anos, estamos aí a notar a mudança física do indivíduo. Está a aumentar a altura, está a ganhar mais peso. Então, a partir dos 14, 15, 16, começa também a desenvolver uma mudança intelectual. É aí onde começa a confusão. A criança começa a pensar de um jeito diferente, começa a ver as coisas de um jeito, porque já está a começar a ter um ganho intelectual mais elevado. Então, também podemos considerar este como a puberdade intermediária. E depois temos a adolescência final. Também podemos dizer que é a puberdade final. A adolescência final começa dos 17 aos 20 anos. É ali já onde começa a se conciliar tudo. O desenvolvimento, o crescimento físico, o desenvolvimento intelectual, tudo começa a se conciliar para preparar o indivíduo a uma vida adulta. Para quando já chegar aos 20 anos, se considerar como uma pessoa disposto para encarar o mundo. Então, também podemos considerar como a puberdade final. Já começou, já conciliou e tem que terminar. Então, são por ali esses três passos: inicial, intermédio e o final. Ok, então podemos concluir que existem 3 passos da puberdade. Certamente. Ou do crescimento, neste caso, né? Certamente. Ok, então como é que podemos descobrir que estamos na fase final da puberdade? Muito bem. É muito fácil. Por quê? Normalmente, ou geralmente, as pessoas notam a puberdade como a fase final do crescimento. Por quê? Se começa dos 10, 11, 12, 13, 14 a ganhar altura, peso, por ali em diante, quando chega aos 20, a sua altura parou. Se você parou no 1,70, é essa altura que você tem. Então, nota-se que já está na fase final quando você começa a atingir aquilo que nós chamamos de o máximo do crescimento. É aí onde dizem, se você chega até aos 20 anos, já está com barbas ou não tem barbas, se, por exemplo, chegou aos 20 está sem barbas, fica a saber que essa pessoa terá barba sim, mas não será tão como os outros que têm, porque há pessoas que chegam até aos 20 já está cheio de barbas. E há quem chega até aos 20 e só apenas tem barbas aqui. E essa pessoa só terá barba ali ou um pouco mais. Por quê? Porque já atingiu o crescimento, o desenvolvimento físico, ou o organismo já parou por ali na produção de certas coisas. São barba, por exemplo, para as mulheres, as mamas. Se essa pessoa chega até os seus 17, 18 ou 20 anos sem ter seios grandes, automaticamente essa pessoa vai crescer a si mesmo com seios pequenos. Por quê? Porque já atingiu aquilo que nós chamamos de a fase evolutiva. Apenas já é mudança. Isso, por exemplo, nós podemos ter algo que já é grande. Por exemplo, quando se faz uma casa. A casa está ali, só apenas o que vai mudar é pintura ou isto, mas a casa continua mesmo. Então é a mesma coisa que acontece com a pessoa. Quando cresce, chega até aos 20,
aquilo que tem é isto que vai ter, só apenas pode haver uma e outra alteração, mas não vai passar nem diminuir dali onde está. Então, se tivermos um caso, por exemplo, de alteração após o fim da puberdade, é normal? É por ali onde já queria mesmo tocar. Nós temos sempre temos perturbações, ou seja, temos anomalias. Temos a puberdade precoce e temos a puberdade tardia. A puberdade precoce é aquela que começa mais cedo da idade esperada. Normalmente a puberdade para as mulheres começa dos 8 anos. Para as mulheres, começa dos 8 anos. Começa a ter uma mudança e outra, mas não muito significativa. Mas começa a ter uma mudança e outra a partir dos 8 anos. Para os homens, começa normalmente, ou geralmente, começa dos 9 anos. Então, se para a mulher começar a puberdade ou começar a aparecer as características sexuais secundárias antes dos 8 anos, esta é o quê? É uma puberdade precoce. É uma puberdade precoce. Uma pessoa já com os seus 7 anos está indo para os 8, já tem mamas bem grandes. Esta é a puberdade precoce. E depois nós temos a puberdade tardia. Esta puberdade tardia é a que começa, nas mulheres começa dos 8 até aos 13 anos, normalmente, poder já se puxar para os 20 anos. E nos homens começa aos 9, indo para os 14, para mais em diante, até aos 20 também. Então, tardio é, a barreira para as mulheres é 13. A barreira para os homens é 14. Se a pessoa tiver mudanças características antes dos 13, ainda está dentro do quê? Do parâmetro. Mas se passar a barreira dos 13, então já está com uma puberdade tardia. E essa puberdade tardia também vai estender, é ali onde nós vamos ver as pessoas que chegam aos 20, 21, ainda estão com alterações. Até é normal ver uma menina ou um menino dos seus 20 anos ainda com espinhas na cara. Esta pessoa a sua puberdade foi tardia. Começou a ter essas mudanças que nós falamos aqui todas depois dos 14 anos. Então é tardio, por isso começa a haver prolongação. Além de parar na barreira dos 20, vai se prolongar. Por quê? Porque começou tarde. Então, em algum momento é normal. Mas, em algum momento, quando for exacerbado, tipo, mais... exagerado, é preocupante. Assim como esta puberdade precoce, tanto como tardia, também é preocupante. Essas duas partes ou duas tipologias da puberdade atingem os dois sexos? Estamos a falar dos sexos masculinos e femininos? Certamente. Atinge ambos os sexos. Por quê? Porque, por exemplo, é como eu estava a diferenciar aqui. Nas mulheres começa aos 8, nos homens começa aos 9. Por quê? Porque as mulheres entram mais cedo na puberdade do que os homens. Então, mal que uma mulher começar antes dos 8 anos, já é precoce. Aqui também, mal que o homem começar antes dos 9, já é precoce. Nas mulheres, a barreira é de 13. Nos homens, a barreira é de 14. Então, se a mulher começar depois dos 13, já é tardio. E nos homens, se começar depois dos 14, também já é tardio. Então, ambos os sexos sofrem precoce, assim como tardio. Exato. Aí estão as dicas da puberdade, das 3 fases que aqui acabamos de constar, as 3 fases do desenvolvimento da parte humana. Esta foi a conversa com o nosso convidado Asnei, que realçou aqui um pouco do desenvolvimento ou do tema puberdade.
Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos com mais informações para trazer ao caro telespectador que está desse lado a acompanhar o programa Time Nova Geração. Junte a sua família e amigos. Prepare o seu coração e marque um encontro com Deus. Porque o Gospel Show está de volta à sua tela. Ouça palavra de salvação e música de adoração. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no programa Gospel Show da televisão comunitária de Chimoio. Vamos, na verdade, continuar a disseminar a paz, sempre baseados na palavra de Deus. O nosso lema é a paz, a união e reconciliação. No lar, quando não há paz, não é lá. Aí se mostrou. Já está aberta mais uma temporada de cursos do Instituto de Línguas. Os interessados das cidades de Chimoio e Manica e ainda na Vila de Gondola podem matricular-se nos diversos cursos de curta duração que o Instituto de Línguas oferece desde os níveis de principiantes até ao avançado, como, por exemplo, português para estrangeiros, francês e inglês para crianças, jovens, adultos e idosos, exames internacionais, cursos de redação de textos técnicos em língua portuguesa, serviços de tradução e interpretação. Você tem a oportunidade de escolher a hora e o local das aulas. Para mais informações, contacte o Instituto de Línguas. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde. Devemos trabalhar com maior incidência nos locais críticos e também nos segmentos sociais críticos, com destaque para os transportes coletivos, onde ainda se verifica situações de enchentes e de não observância do limite máximo de lotação das viaturas e não se permitindo o distanciamento físico razoável entre os passageiros. Devemos continuar a trabalhar nos estabelecimentos comerciais para garantir que todas as medidas de prevenção e combate sejam implementadas, desde as medidas de higiene individual e coletiva, as medidas de distanciamento físico. As cerimônias fúnebres, devemos continuar a assegurar que sejam observadas todas as medidas decretadas em relação ao número máximo dos participantes em cada cerimônia e a toda a configuração da cerimônia em termos de garantia do distanciamento físico entre os participantes. A administração pública deve liderar pelo exemplo. Tem que ser na própria administração pública em que os cidadãos se inspiram e buscam boas práticas de prevenção e combate ao Covid-19, reorganizando os trabalhos de modo a garantir o distanciamento físico entre os funcionários e agentes públicos e também relativamente aos cidadãos que são atendidos.
O exemplo deve vir não só pela forma como nós nos organizamos como administração pública, mas também pelas nossas práticas como titulares, como agentes do Estado. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmão. Debate e abordagem de temas sociais, dicas de moda, culinária e mensagem motivadora, você acompanha aqui no programa Saiba Mais. Quer saber mais? Então fique ligado semanalmente à televisão comunitária de Chimoio. Estamos aqui a falar de um tema muito importante que é a puberdade. Estamos com um convidado que está a esclarecer-nos um bocado sobre este tema. Então, antes mesmo de irmos a intervalo, eu queria colocar aqui um tema, ou mais uma questão. Gostava de saber se a puberdade afeta o comportamento do indivíduo. Certo. Na verdade, a puberdade de facto afeta o comportamento. Por quê? Quando falamos da puberdade, nós estamos a falar das mudanças. Então, esta mudança é uma mudança total. Todo o corpo sofre o quê? Sofre mudanças. Então, em que momento vai afetar o comportamento? Nós sabemos que é na fase da puberdade que começa a produção de hormonas. As hormonas, por parte das mulheres, tanto como dos homens, começam a ser produzidas a um nível aceitável. Então, com aquela produção de hormonas e com a existência das hormonas no organismo do ser humano, começa a haver um choque com o sistema nervoso. Então, é ali onde começa. Uma menina está com produção de hormonas e depois dali começa a ter o quê? Problemas de comportamento no que diz respeito ao quê? Por um tempo quer sair de casa, quer estar com as amigas, porque já se sente uma mulher feita. Então, quer sair, quer conversar com amigas, quer sair, quer ir nas festas, quer sair, e até a sua própria mãe, ela começa a ver ela como uma mulher igual, porque ela já está a sentir o seu corpo transformado. Já começa a se sentir uma mulher igual que a sua mãe. Então, aí começa a existir problemas comportamentais. Para os homens, também, a produção de hormonas. Produz-se hormonas e aquelas hormonas criam um choque com o sistema nervoso. E a pessoa começa a ter, um comportamento explosivo. Quer tudo experimentar, quer tudo fazer, quer tudo comer. Então, é por ali onde começa o problema do comportamento. Quer experimentar bebidas alcoólicas, quer experimentar se é fumar, quer experimentar festas noturnas. Então, é nesta fase em que o comportamento fica mais explosivo. De facto, é verídico esta fase. Eu, como jovem, posso comprovar que a fase da puberdade é uma fase muito complexa mesmo. Certo. Fase muito complexa, precisa de acompanhamento. Então, qual é o contributo dos pais quando estamos perante a esta fase de puberdade? O que é que eles devem fazer? O que é que eles devem aconselhar? Certo.
existe uma coisa que os pais, mas até que hoje em dia está a ser um pouco mais melhor, mas ainda continua a ser uma coisa muito abaixo da nível. As pessoas não têm o hábito de conversar com os seus filhos sobre estas mudanças todas que nós estamos aqui a falar. Uma criança deve estar preparada para saber o que vai acontecer com ela quando chegar o tempo das mudanças físicas, psicológicas, tudo mais por ali. A criança não deve apenas descobrir as coisas porque já estão a acontecer. Tem que haver um diálogo prévio. Conversar mesmo com a criança. Minha filha ou meu filho, está a chegar uma fase em que você vai sentir umas mudanças em si. Isto é normal. Por quê? Por mais que estejamos a estudar a biologia na escola, mas eu sempre digo, aprender uma coisa na multidão e aprender no singular, a forma de captação é diferenciado. Há quem consegue captar mais na multidão do que no singular, há quem mais consegue captar no singular do que na multidão. Então, temos que fazer essa conciliação. A criança estuda lá na escola, mas em casa temos que ainda voltar a enfatizar. Este é o primeiro passo. O segundo passo, vamos sempre usar o quê? O diálogo. Porque existe uma coisa muito engraçada. Quando existe esse comportamento explosivo, e nós usarmos aquilo que nós falamos de punição, falar de chamboco, com um comportamento explosivo não combina. É normal você pegar aquela criança, bater, insultar e fazer uma semana fora de casa. Certo. Porque a criança começa a dizer, eu nessa altura onde eu estou, pior quando estiver com os amigos de um caminho mais agitador. É batido em casa que os amigos vão dizer, mas já você ainda continua ali, você sozinho já pode procurar até na rua, você pode viver. E a criança vai pensar, eu posso sair de casa, vou me sustentar sozinho, vou ficar, sai de casa. Por quê? Estamos a fazer uma camisa de força entre o pai e a criança. O que tem que haver? O pai tem que baixar a guarda e depois atacar o menino. Por quê? Se este levanta a voz e este levanta a voz, este quer ser autoritário, este também quer ser autoritário. Então, automaticamente aqui não vamos ter um nível de igualdade. Não vamos ter. Sempre há de haver o quê? Há de haver a tendência de subida. Eu vou subir até os 10%, este quer subir até os 15%. Este também vai subir até os 15%. Então, sempre vai haver uma explosão. Então, uma das pessoas tem que ser abaixar a guarda, principalmente aos mais velhos, baixam a guarda, deixa a pessoa explodir, e depois, mais tarde, encontra a pessoa num ambiente em que já está mais sossegado e comecem a conversar com a pessoa sobre estas mudanças que estão a acontecer. Exato. Há casos em que devemos recorrer aos hospitais quando estamos neste período de puberdade? Certo, existem sim. Quando eu falei de puberdade precoce, quando eu falei de puberdade tardio, e também de algumas características. Por exemplo, temos aquelas características da puberdade onde a pele fica mais macia ou oleosa e produz espinhas. Se essas espinhas, normalmente essas espinhas não criam nenhum incômodo, mas se começam a criar incômodo na tal pessoa, então tem que ir ao hospital. A um dermatologista para poder perceber o que está a acontecer. Será que é problema de pele? Porque pode ser sintomas de problemas de pele que podem vir a causar o cancro. Então, quando começam a criar um incômodo exagerado, porque é normal ter coceiras, começar a sentir cócegas, é normal, mas começa a ter um incômodo exagerado, então tem que ir ao hospital para poder perceber o que está a acontecer. E no caso quando o homem está na fase de puberdade, uma das características que havia me esquecido são as ejaculações noturnas. O que chama-se do quê? Sonhos molhados. Então, quando for exagerado e também passar as medidas, também tem que ir ao hospital para poder perceber o que está a acontecer. Também falei aqui
no intervalo de 6 meses ou 12 meses antes da menarca, da menina, primeira menstruação, falei de que acontece ou é normal ter corrimento claro. Mas esse corrimento, se passar este período de 6 meses ou 12 meses, passar, ou se não sair tão claro, sair mais amarelado ou sair mais creme assim, a cor mudar, passar do claro, também tem que se ir ao hospital para perceber o que está a acontecer. Então é normal e é preciso estarmos atentos a certos sinais para poder estar atento para se vamos ou não vamos ao hospital. Então já no caso de comportamento, é sempre bom estarmos atentos. Se não conseguirmos mudar um comportamento e achamos que estamos a ter choque, sempre é muito bom procurar um profissional. Neste caso, o que está a ser muito difícil em Moçambique, a aderência das pessoas aos psicólogos. Esta fase da adolescência, esta fase da puberdade, é uma fase em que precisa de um acompanhamento psicológico aos adolescentes para que possam saber como lidar com essas mudanças comportamentais. Exato. Percebemos aí, caros telespectadores, sobre a puberdade, o que devemos fazer quando estamos perante a este tipo de casos. Então, considerações finais, qual é o conselho que dá aos caros telespectadores que estão aí a nos assistir? Chegado a esta é a hora que eu mais detesto, porque começo a me ver já a despedir aos telespectadores, mas é sempre bom porque deixamos os telespectadores curiosos para as próximas vezes. Então, eu queria aqui me referir que quando falamos da puberdade, nós estamos a falar mesmo de facto uma fase complicada, não só para os pais, mas também para o próprio adolescente. Porque puberdade chega a um tempo que o próprio adolescente faz algo como se estivesse bêbado. Por exemplo, a bebida, quando alguém bebe, chega um tempo que começa a caminhar ou fazer algo sem ter antes analisado. Pode pensar que vai fazer aquilo, mas não analisa primeiro. Então, na puberdade, na adolescência, acontece. O jovem começa a ter decisões precipitadas. Então, esta é uma fase muito, mas muito sensível. Então, aos pais lá em casa, é sempre muito bom estarem atentos a essas mudanças e também, como se não bastasse, começar a ter um diálogo prévio com os vossos pais, com os vossos filhos, antes mesmo do início desta puberdade. E também ter uma assistência, serem mais presentes na vida dos vossos filhos nesta fase da adolescência. Porque há pais que ficam mais distantes. Só de repente ouve ali, está a ser chamado na escola, vizinho vem reclamar, teu filho fez isto. Porque os pais estão mais ausentes, não estão a prestar atenção no filho. Então precisa-se dessa assistência. Os pais devem estar mais presentes e enfatizar o diálogo. Nesta altura é sempre bom. Vamos deixar isto de usar a força para resolver certos assuntos. Temos que usar o diálogo. Este é o primeiro passo e pertinente. E depois, para quem tiver chance, procurem uma ajuda psicológica. Existem psicólogos. Nesta altura em que nós estamos, existem psicólogos. Psicólogo não é uma pessoa em que só atende às pessoas com doença mental. Ajuda neste tipo de casos também. Quando existe explosão comportamental por parte de adolescentes, podemos procurar psicólogos e aqueles psicólogos vão nos ajudar a compreender o comportamento daquela pessoa e também nos ajudar a resolver este problema de comportamento. Então, já está ali dito, o diálogo é fundamental. Essa é a palavra de honra, palavra-chave. Essa é a palavra de honra, o diálogo é fundamental. Então, caros telespectadores, a ideia está dada, a ideia está aí realçada. Se estiverem a passar por casos semelhantes a esses, recorrem a um psicólogo para terem um acompanhamento, comportamental. Então, chegados a este momento, vamos a um vídeo e voltamos dentro de instantes com mais atualidades para você.
here for you every day, for everything that you will need. Don't cry, cause I was born to love you. Estou aqui sempre que precisas de mim. Não quero ser apenas namorada. Podes contar, sou tua amiga amada e conselheira. Don't lie, you are my love. Don't lie, you are my love. Don't cry, you are my love. Don't cry, you are my love. Canta, baby, oh. Se um dia as coisas não estiverem bem, diga-me. Sou tua mulher, estou contigo nos momentos bons e momentos maus. Sou tua mulher, oh baby, oh. Nita kushani pa wena yo. Nita kufani sa imbilo yanga inkwayo. Nita kushani pa wena yo. Nita kufani sa Itakubuka. Don't lie, you are my love. Don't lie, you are my love. Don't cry, you are my love. Don't cry, you are my love. Don't lie, you are my love. Don't lie, you are my love. Don't cry, you are my love. Don't cry, you are my love. Uau! Que bela atuação, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar a nossa festa, mas para tal, vamos chamar uma... Éramos tão felizes, nos dois são ativos. Eu achava que eras tudo para mim, mas vi que tudo tem fim. Baby, mudaste de repente, não consigo entender como era no início. Mudou tão facilmente. Dizias que me amavas, pois baby bandeiraste. Eram falsas promessas, dessa vez eu não me entrego. Pois hoje eu tô feliz, em nada me atinge. E hoje eu encontrei meu verdadeiro amor. E quero longe de mim, e ele me faz feliz. Só quero que tu saibas que ele cuida melhor que tu. Agora passa, baby, te afasta de mim. Eu não quero saber de ti porque eu tô feliz com outro. E tu achavas, baby, que eu não podia deixar-te depois de tudo que tu me fizeste. E se tu não souberes dar valor a tudo que tu tens, e no final sempre acabas perdendo, porque quem ama cuida. Baby, não adianta querer pedir desculpas, porque tu já perdeste e já não tem mais volta. Pois hoje eu tô feliz, em nada me atinge. E hoje eu encontrei meu verdadeiro amor. Te quero longe de mim, ele me faz feliz. Só quero que tu saibas que ele cuida melhor que tu. Agora passa, baby, te afasta de mim. Eu não quero saber de ti porque eu tô feliz com outro.
outro. E tu achavas, baby, que eu não podia deixar-te depois de tudo que tu me fizeste. E se tu não souberes dar valor a tudo que tu tens, e no final sempre acabas perdendo, porque quem ama cuida. Quem ama cuida. Agora passa, baby, te afastar de mim. Eu não quero saber de ti, porque eu tô feliz com outro. E tu achavas, baby, que eu não podia deixar-te depois de tudo que tu me fizeste. E se tu não souberes dar valor a tudo que tu tens, e no final sempre acabas perdendo, pois quem ama cuida. Já está aberta mais uma temporada de cursos do Instituto de Línguas. Os interessados das cidades de Chimoio e Manica e ainda na Vila de Gondola podem matricular-se nos diversos cursos de curta duração que o Instituto de Línguas oferece, desde os níveis de principiantes até ao avançado, como, por exemplo, português para estrangeiros, francês e inglês para crianças, jovens, adultos e idosos, exames internacionais, cursos de redação de textos técnicos em língua portuguesa, serviços de tradução e interpretação. Você tem a oportunidade de escolher a hora e o local das aulas. Para mais informações, contacte o Instituto de Línguas. A saúde é uma coisa preciosa. Vamos cuidar da saúde. Eu sou Célio Figueiredo. Para quem não me conhece, sou artista, sou cantor. Considero eu que a Covid-19 é uma pandemia de uma complexidade muito grande neste momento e acho que estamos todos informados sobre isso. Todos os esforços do governo, das organizações mundiais, etc., serão um fracasso se nós não cooperarmos com as medidas que eles, portanto, pedem a nós e eles próprios cumprem também. A melhor vacina, na minha opinião, é a prevenção e a prevenção. Lavagem das mãos, uso da máscara, distanciamento. Eu próprio abandonei as minhas atividades como artista para proteger a minha família, para proteger a vocês todos. Previnam-se, malta. Precisamos uns dos outros. Façam um favor à humanidade. Sempre quando sair de casa, saia com a máscara. Não tire a máscara, não use a máscara porque vem a polícia ou porque vem alguém que nos pode... Eu acho que não. A saúde é uma coisa preciosa. Vamos cuidar da saúde. Lance Desportivo, um programa que tem tudo a ver com as atividades esportivas da província de Manica. Confira semanalmente aqui na televisão comunitária de Chimoio reportagens, entrevistas e análises desportivas. Lance Desportivo, não perca, esperamos por si.
Boa tarde, estamos de volta ao programa Time Nova Geração. Voltamos aqui com mais um convidado, ele que é blogueiro ou palestrante motivacional. Boa tarde. Boa tarde, quero nesse exato momento saudar a todos que estão ligados a este programa e agradecer aqui a produção do programa pelo convite. E cá estou para falar um bocado daquilo que é o meu trabalho. Exato. Azarias, fale-nos um pouco sobre a sua vida, o seu começo. Quem de facto é o Azarias? Bem, Azarias é um jovem ambicioso, né? É um jovem ambicioso e passou por vários cantos e hoje, atualmente, o meu trabalho é como blogueiro. Mas antes eu comecei como repórter de uma escola, na escola secundária, fazia parte de um grupo do jornal Massoco, e depois eu caí para a rádio. Depois da rádio eu fui entrando já nesse ramo aqui de blogueiro, e cá onde eu estou até agora, depois de abandonar a rádio, agora faço esse trabalho de blogueiro, onde tenho trazido uma abordagem diferente. Para além de notícia que eu tenho colocado também, sou um conselheiro de corações quebrados. Tocou num assunto muito importante aqui. Conselheiros de corações quebrados. Exato, conselheiro de corações quebrados. Fale-nos um pouco sobre isso. Como é que tem sido? Bem, assim, o que eu estava fazendo no começo era o crescimento da página. Então, comecei a ver que notícia, simplesmente, eu estava sendo seguido com pessoas que realmente simplesmente querem notícia. E daí eu tinha que pegar muitos ramos. Daí onde eu tive que abrir já um espaço para também dar espaço àquelas pessoas que carregam um coração quebrado e precisam de um conselho. Eu acabei usando da minha experiência para poder compartilhar com algumas pessoas. Então, as pessoas entram em contato comigo, tanto pelo WhatsApp ou então pelo Facebook, onde expõem seus problemas, e o Azarias Macasa está lá compartilhando não simplesmente daquilo que foi a minha experiência, mas também a experiência de algumas pessoas que entraram em contato comigo. Eu começo a compartilhar como é que poderia a pessoa resolver este caso. Então, agora estou nesses dois ramos aqui, como repórter no blog, mas também como conselheiro consertador de coração. Então, dos ramos em que existia, o que mais se destacou para ti foi escolher a parte de ser conselheiro de corações quebrados. Ser conselheiro de corações quebrados, por quê? Porque eu tenho mais interação com essas pessoas. Tá vendo? O feedback é muito maior. Eu posso fazer uma live agora aqui, agora estou numa live na minha página do Facebook, Hora da Verdade. Então, lá eu tenho aquela interação com as pessoas. Notícia, eu coloco notícias, as pessoas simplesmente têm aquele comentário. Se é uma notícia triste, de lamento, mas quando esta parte que eu lanço o conselho, as pessoas já falam comigo. Olha, gostei, esta palavra me tocou, essa história foi minha, ou gostei pelo apelo. Então, tenho aquele feedback que me leva a crer que não. Esta matéria que eu trouxe hoje é positiva. Nas 2.000 pessoas que viram, pelo menos 3 ou 4 pessoas se identificaram, ou então vão mudar depois de ouvir isso aí. Então, por isso estou mais inclinado nesta parte de amor mesmo. Então, aqui quem receber um chifre pode recorrer ao Azarias para consertar um pouco isso. Bem, até que nem sempre que a concertação, ou seja, acontecerá a concertação de chifre. Porque quando falamos de chifre, aqui é o mesmo que falar de uma traição, né? De uma traição. Então, as pessoas procuram, né? Procuram para ouvir um bocado de Azarias Macasa. Está acontecendo isso, ou aconteceu aquilo na minha relação. O que eu devo fazer? Azarias, meu parceiro me traiu. Então, eu algumas vezes evitava, né? Evitava trazer conselho nas pessoas no sentido de terminar a relação. Só comecei a ver que eu estou cometendo um erro, porque eu sempre dava aquela força, continue lutando pela sua relação, continue se esforçando pela sua relação, a sua relação vai dar certo, mas depois a pessoa simplesmente passar todo esse tempo sofrendo, não ter aquele resultado que esperava. Então procurei agora ser mais direito, primeiro ouvir a pessoa, que tipo de traição, como é que tem sido a sua relação, ao seu olhar, quem seria o culpado ou culpada deste problema, no lugar onde vocês estão.
seria o seu parceiro. Então a pessoa agora começa a explicar, olha, Zarias Macasa, eu dou sempre tudo ao meu parceiro, à minha parceira, eu faço isso e aquilo pela minha parceira, eu dou aquele todo carinho, dou aquela toda atenção, mas mesmo assim ele tem me traído. Então neste ponto eu consegui já encontrar os dois tipos de traição. Uma que poderia ser perdoada e outra que não poderia ser perdoada. Eu já acabou entrando em contato com aquela pessoa, depois de ouvir já aquilo que tinha acontecido, eu já decido, olha, é melhor não lutar pela sua relação. Mas já certo momento que eu vejo que não. Eu quero acreditar que você tem razão. Lute pela sua relação. Então, nem todas as relações que eu sei que serão salvas. Ou posso dizer que nem todas as relações que estão em problemas hoje tu deves lutar para salvar, porque não vai acontecer isso. Então, é nesse sentido aqui que eu venho e digo à pessoa, olha, na relação que estás, de acordo com o que contaste para mim, podes lutar. Se esforça mais um pouco. Faça seu último esforço, a sua relação vai dar certo. Mas chega um certo momento que eu vejo que não. De acordo com o que contaste para mim, não lute pela sua relação. Porque imagina um bocado, você está numa relação em que você dá tudo ao seu parceiro. Você valoriza o seu parceiro, você cuida do seu parceiro, mostra aquela atenção, dá aquele todo valor, está sempre presente para ele. Tudo o que ele precisa, tu está lá para poder ajudar. E mesmo assim a sua pessoa te traiu. Com que justificação? Exato. Dá para dizer que aí não existe amor. Mas se tu vem para mim, Marquinhos, olha, meu parceiro, muitas vezes ele procurava, me chamava, mas eu não tinha tempo para ele. Queria passear comigo, mas eu não tinha tempo para ele. Poucas vezes, talvez por semana ou por mês, eu tinha um encontro com ele 2 vezes. Algumas vezes não tinha tempo para poder falar com ele. E ele me traiu. Eu posso dizer, não, o seu parceiro simplesmente caiu numa tentação. Por quê? Ele recebia aquilo que tu tinha como mulher ou como marido, dever de dar, mas você não dava. E ele foi encontrando, em outro lugar, acabou caindo. Pois é. Então, nesse sentido aí. Então, qual das duas partes das relações é possível haver um perdão? Bem, é possível haver um perdão na traição, embora a traição não existe nenhuma justificação, né? Vale mais você ir direto com a pessoa, olha, eu mesmo já não estou sentindo nada por ti. Ou, de acordo com como está a nossa relação, aquilo que nós vivemos, estou a ver muitas coisas mudaram e não quero continuar assim. Tu terminar. Do que você trair e mesmo estando ainda enganando aquela pessoa, fingindo estando com aquela pessoa aí. Então, digo que não existe nenhuma justificação para a traição, mas pode haver um perdão. Mas esse perdão, por mim, né? Eu poderia aceitar, perdoar a minha parceira se eu descobrisse uma traição. Eu ver que simplesmente ela foi procurar aquilo que eu não dava. Não estou a falar de coisas materiais. Estou a falar do amor. Ela quer um encontro comigo, eu sempre estou a dizer que estou ocupado. Hein? Ela quer estar com um parceiro, mas eu sempre não tenho tido esse tempo para a minha parceira. Mas chega um certo momento e eu descubro que talvez a minha parceira for numa festa e aí beijou alguém. Claro que não estaria a receber isso aqui de bom agrado, né? Mas eu poderia ver naquele sentido, mas que, poxa, minha parceira, ela hoje vem pedir perdão e justifica, não, Azarias, foi uma tentação. Porque eu queria, olha, eu recebi uma moça dias em que ela dizia que, Azarias, eu traí meu parceiro. Eu traí meu parceiro porque estamos em briga, vivemos na mesma casa, mas atualmente, isso publiquei na minha página, embora a pessoa pediu no anonimato, mas ela também sabia que eu ia publicar, né? Porque eu tenho esse espaço aí. Então ela contou a história, que estou em briga com meu parceiro. Estamos na mesma casa, ela dorme num quarto sozinha e o parceiro, o marido, dorme no quarto do hóspedes. Mas ela sentiu saudade daquele momento. Acabou traindo o parceiro na própria casa. Disse que, olha, Zarias, eu tive que procurar alguém que gostava de mim no passado. Eu chamei a pessoa, pulou o muro de casa e houve aquela coisa que aí do outro lado, ao lado do muro. Foi uma coisa rápida, mas eu fiz aquilo porque eu sentia saudades daquilo. Do quê? Daquilo que meu parceiro não me dava. Certo. Então, algumas vezes nós exigimos mesmo a pessoa nos trair, né? Só que tem outros mesmo que é problemático mesmo. O comportamento dele é trair, não sabe o que quer. Alguma vez tem sido isso aí. Pois é. O Azarias já passou por uma situação dessas de traição. Até que não é traição. Mas também podemos dizer traição, né? Porque quando eu falo em traição, porque nós olhamos muito mais agora, quando falamos de traição, as pessoas estão ligadas mais à traição quando é o beijo noutra boca, o envolvimento sexual com outra pessoa. Simplesmente olhamos esse tipo de traição. Mas só pelo fato de eu prometer a você que eu te darei o amor,
todo o carinho, tu serás a minha princesa, tudo mais aquilo aí, eu não cumpri com aquilo, já é uma traição. Então, eu posso dizer que já sofri esse tipo de traição, decepção. Por quê? Por confiar tanto em alguém e no final você ser decepcionado. Por você ter muita expectativa em alguém e no final você ser decepcionado. Então, o que me levou a ser o que eu sou hoje, este conselheiro, este conhecimento um bocado em torno disso aqui, foi por causa dessa decepção. Porque eu sou um tipo que já amou alguém e já sofreu por amor. Sou um tipo que já foi amado e já fez alguém sofrer. Então, eu já sei estar nos dois lados. Já sei o que é sofrer por alguém e como é que tu se sentes ao sofrer por alguém. Sabe? Você está numa relação em que você dá tudo pela pessoa. Você faz de tudo por amor. Todo o esforço você dá pela sua parceira. Nada lhe falta. Falo coisa de amor aqui, que eu falo amor, não falo coisas materiais. E você faz todo o esforço e no final você não recebe nada. É a coisa que mais machuca. Eu já passei por isso. Já passei por mim, por isso, me esforcei tanto, dei valor e no final saí decepcionado. Então tive que pegar essa experiência, por isso que agora ninguém me engana. Ninguém me engana agora. Yeah. Estamos aqui em conversa com o Azarias. Então, o Azarias trouxe-nos trabalhos aqui. Produção, vamos ver um dos trabalhos do nosso palestrante, ou motivacionista, né? O Motivacional. Azarias. Motivacional, assim que é. Música, algumas acreditam que esta música veio despertar alguns homens em cuidar da sua parceira. Antes de eu colocar aqui a minha opinião em torno desta música, eu quero fazer uma pergunta a você. E se a sua relação terminar agora? Talvez você está com um homem que te dá tudo hoje. O cabelo que você quer, a maquiagem que você quer. Talvez você queira um homem que te dê tudo, ou está com um homem que te dá tudo isso. O perfume da marca, o tão longo, aquela roupa que está a bater ou que está na moda. Aquilo que você deseja, ele tem para te dar. E se a sua relação terminar hoje? Quem trabalha hoje é ele. Quem sustenta você hoje é ele. E se a sua relação terminar hoje? Quem vai te dar isso? Talvez você pode conseguir um outro, mas não será daqui para aqui. Ou talvez você vai conseguir um que você não vai amar, vai estar com ele simplesmente para te dar alguma coisa. Eu estou dizendo assim, que você será sempre dependente de um homem para te dar alguma coisa. Mas há uma coisa muito importante que você como mulher deve se preocupar e colocar em mente. Não seja 100% dependente do homem, principalmente quando são coisas materiais. Eu quero que você todos os dias comece a refletir nisso. E se eu ter um homem que me dê tudo na vida, se num dia a relação terminar? Aonde eu estarei? Uma das coisas que mais dói na vida é você nascer rico e depois você ficar pobre. Ou seja, é você ter uma vida luxuosa, mas chegar um certo momento, as circunstâncias, inverter isso. É a coisa mais difícil. Então, minha querida, existem muitas moças que eu conheço hoje que estão numa relação. Elas nem se preocupam em me ligar pelos cabelos caros. Elas nem se preocupam em me ligar pelo perfume caro, pela roupa que está na moda. Elas se preocupam com uma coisa que me surpreende tanto. Elas só querem a atenção do seu parceiro. Elas se preocupam simplesmente por uma ligação do seu parceiro. Elas ficam felizes com isso. Elas se preocupam em ver o seu parceiro em casa, deitado com elas. Elas se preocupam em ver o seu parceiro em casa, deitados juntos. Elas se sonham um dia ter o seu parceiro jantando todas as noites na mesma mesa e na mesma hora. Eu conheço moças que se preocupam em andar de mãos dadas com o seu parceiro. Estão nem aí para coisas materiais. Até quando você vai querer matar sua reputação simplesmente por causa de coisas materiais? Será que não é hora de você pensar naquilo que eu disse anteriormente? Se a sua relação terminar hoje com este homem que te dá tudo, aonde você vai estar? Não seria essa altura de você começar a colocar a mão na consciência e dizer que não? Eu tenho que saber a conseguir algumas coisas pelo meu esforço. Está na hora de você começar a se empenhar ou se entregar a um negócio que possa te garantir alguma coisa. Está na hora de você se preocupar em querer fazer um trabalho que possa te garantir alguma coisa. Se é jovem, estude para você não ser simplesmente dependente do seu parceiro.
Quero acreditar que você já acompanhou casos como esses, em que uma moça esteve numa relação onde quase tinha uma vida luxuosa, mas a relação terminou, agora está em casa dos pais. Como é que ela está a viver agora? Imagina um bocado se esta moça tivesse um tempo de talvez se entregar a um negócio, ser empreendedora, e disso que eu estou dizendo, em talvez se empenhar mais no seu estudo e trabalhar assim. Não estaria a mendigar como está mendigando hoje. Eu tenho provas, eu conheço moças que estão numa relação em que não recebe tanta coisa do seu parceiro, mas essas são totalmente fiéis ao seu parceiro. Eu conheço moças com tantos sonhos em sua mente, com tanto desejo de ter aquilo que está na moda, mas por causa das condições financeiras do seu parceiro, elas se esforçam. Eu conheço moças que não dependem simplesmente do seu parceiro. Elas mesmas ajudam alguma vez o seu parceiro a erguer. Eu conheço moça que não espera simplesmente do seu parceiro. Elas se esforçam até para ajudar o seu parceiro. Eu conheço moças que batalham de dia e noite. E não só. Conheço algumas figuras. Por exemplo, uma das figuras que podemos colocar sempre como exemplo é a Lourdes Patrício. Aquela grande mulher. Não é uma que simplesmente depende de um homem para ter alguma coisa. Conheço também outra. Falo da Tânia. Falo da Tima Mazzini, a esposa do Fred José. E não só. Podemos aqui colocar vários exemplos de mulheres. Então, minha querida, para terminar, eu quero mais uma vez colocar aquela pergunta. Estás com um homem hoje que te dá tudo, e se essa relação terminar um dia? Até quando você vai ser simplesmente dependente do homem? Eu sou Azarias Macasa. Este é o vídeo desta semana. Olha, ainda no próximo vídeo eu vou trazer para ti. Para isso, siga esta página. Esteja comigo sempre. Já acompanhamos mais um vídeo, mais um trabalho do blogueiro Azarias. Vamos continuar com a conversa com o nosso blogueiro e palestrante Azarias. Azarias, como é que tem sido, bom, além da mensagem de amor, o Azarias traz outro tipo de conteúdos em seus vídeos? Bem, sim, existem vários conteúdos, né? Existem vários conteúdos que eu tenho colocado, mas na maioria das vezes, atualmente, né? Eu tenho comentado mais em torno das polêmicas, né? Em torno das polêmicas na minha página. Por exemplo, se existe um caso polêmico com algumas figuras, eu estou lá para comentar. Mas também casos que têm a ver com relacionamento. Por exemplo, tem uma das figuras muito conhecidas no país, a Kimi Keta, que também já comentei em torno deste caso. E este vídeo que acompanhamos há pouco tempo ia ao encontro deste caso aí. E não só, também tivemos a música do Cleito David, aquela música Coroa dos Cornos. Eu também fui comentando que este vídeo que acompanhamos também há pouco tempo ia ao encontro deste tema, onde eu questionava: se tu depender sempre do seu parceiro, e se a sua relação terminar hoje, o que será de você? São coisas que têm acontecido quase em vários cantos, né? Em que as mulheres já colocaram na cabeça, já colocaram na mente que o homem deve ser a pessoa que sustenta elas até o final. O que eu discordo e considero isso muito incorreto e perigoso para uma mulher. É muito perigoso mesmo. Porque você entra numa relação, está com um parceiro que te dá tudo o que precisas. E até alguns apelam à esposa, ou proíbem a esposa de talvez estudar ou de fazer certos negócios. Só que chega um certo momento, houve uma briga aí e aquela separação acontece. A moça vai começar tudo de zero, em casa dos pais. Ou pode acontecer alguma coisa com o marido. A moça volta, tudo de zero. São casos que têm acontecido. Quero acreditar que em todos os cantos existem casos como esse, em que nós conhecemos alguém que teve uma vida muito boa no passado, mas hoje tem uma vida totalmente diferente. Por quê? Estava numa relação 100% dependente do parceiro. Então, é nesse sentido que eu estou lá nas redes sociais, tem um caso polêmico, eu venho e comento em torno da relação. Tivemos, por exemplo, o caso da boneca Barbie, em que depois de uma foto que ela tirou com o seu parceiro, as pessoas criticavam. Olha, não, esse parceiro aqui é mais velho que tu, porque aparentava ter uma cara de alguém mais velho, né?
Eu dizia, que graça você tem estar com alguém que tem a mesma idade contigo, mas não te dá respeito, não te valoriza como mulher. E tu estás nessa relação, mas sente-se a namorar sozinha. Se ela está naquela relação com uma pessoa que seja que é mais velho que ela, e ela está feliz, qual é o problema? Se lhe dá todo o amor, se lhe dá todo o carinho, qual é o problema? Então, é nesse sentido aqui que eu estou lá. Mas posso dizer que 90% do que eu falo sempre tem a ver com corações mesmo. Pois é. Então, se voltarmos lá para trás, quando é que o Azarias começou a sua carreira de blogueiro e as pessoas, depois de começares, havia um apoio? Bem, é assim, como blogueiro eu comecei já a 2017 por aí, que eu comecei como blogueiro, mas eu não dava cara. Assim como muitos blogueiros que existem por aí. Não dão cara, simplesmente você conhece o nome do site, mas o dono, o proprietário da página ou do canal você não conhece. Então, só este ano em que eu comecei a dar cara no Facebook. No ano passado eu dava cara simplesmente no WhatsApp. Mas a página já existia. Só que este ano já que eu comecei já a dar cara, por isso a minha página cresceu mais. Este ano, desde março, agora conto com mais de 150 mil seguidores. Então, desde março até cá, eu consegui mais de 100 seguidores, só desde março até cá. Eu pude ver que era importante que eu desse a cara. Porque a página cresceu mais no momento que eu dei cara na página. Então, comecei há bastante tempo, mas só que este ano já que eu comecei a dar cara, cresceu mais a página. Pois é. Qual é o nome da página do Azarias lá para os caros telespectadores que estão lá em casa, que não conhecem, para que possam aceder à mesma? Bem, a página, o nome é Hora da Verdade. Hora da Verdade, eu também pode pesquisar por HDV News, vai encontrar a mesma página. Hora da Verdade ou HDV News, tudo junto. Pois é. E gostava de ter uma participação, ou qual é o bloguista que o Azarias gostava de realizar o vídeo em conjunto assim? Bem, é assim, quem me acompanha, eu tenho feito um trabalho um bocado assim diferente, né? Um bocado diferente. Já tentei com algumas pessoas, mas a maneira da abordagem é um bocado diferente. Eu tenho uma maneira assim um bocado diferente, né? Sou mais calmo, evito criticar tanto assim. Eu simplesmente estou lá para dar uma opinião. Não estou lá para criticar. Se acompanhares meu vídeo, em algum momento você vai ver eu a criticar ou a lançar pedra para alguém. Estou mais lá para criar solução. Tá, né? Tem um caso, eu estou lá para simplesmente falar. Não atiro pedras. Então, existir pode existir. Mas até agora eu não estou a ver aqui um blogueiro que se enquadra comigo. Porque eu não estou muito mais para criticar. Crítica é importante, sim, é importante a crítica. Pois é. É importante, mas eu tentei fazer algo diferente. Porque temos muitos blogueiros, né? Quase a maioria estão lá para criticar. Pois é. Critica, mas depois não lançam, não trazem o quê? A solução. Pois é. Então, não encontro. Produção, temos mais vídeo do Azarias? Olá, família. Na edição desta semana eu vou trazer um caso polêmico. Até que ponto você confia no seu parceiro? E até que ponto você confia na sua namorada? Não sou separado, também não quero casar com a pessoa. E por que está com a pessoa? Porque eu amo ele e eu gosto de ficar com ele assim. O que seria de você descobrir que a sua parceira não quer a mesma coisa que você quer? Não tenho, aquele sonho de querer casar com ele. E qual é a pergunta que você colocaria que levaria uma moça a tomar essa decisão? Já levei um trauma desse de relacionamento. Eu mesmo havia decidido, eu não quero mais ter namorado. Já cheguei a ter essa decisão mesmo. Então dá para entender que esta atitude, esta decisão que você está tomando atualmente é o resultado da decepção do passado. Exatamente. Com alguém que está numa relação agora, mas você acredita que não vai casar com essa pessoa? Sim, acredito. Por quê? Porque, não é a pessoa, ou eu ainda não estou preparado. E por que está com ele então? Não sei, porque eu gosto dele, ele não gosta de mim, não, quase. Eu ainda não estou preparada, não é casar com ele, eu nem quero casar.
Existe outro meio muito importante de você reconquistar aquilo que você perdeu. Não esta forma que vocês usam. Muitas das vezes gastam vossos megabytes, gastam vosso tempo, só para fazer publicações no status direcionadas simplesmente para uma pessoa. Quem é esta pessoa? Aquela pessoa que você tanto ama e você finge não amar. Aquela pessoa que você tanto gosta, mas você finge não gostar. Aquela pessoa que te interessa tanto, mas você finge não estar interessada. Simplesmente procura colocar certas publicações só para atingir aquela pessoa. Acha mesmo que desse jeito você vai recuperar aquela pessoa que você ama? Ou você vai distanciar mais ele de você? Olha o que você publica. Desse jeito você não vai reconquistar aquela pessoa que você ama. Se você ama, procure. Se você ainda gosta, por que não troca? Ao invés de colocar aquela mensagem direta, colocar uma mensagem que vai mostrar que você sente falta dele. Por quê? Enquanto você finge estar com outra pessoa, ele pensa que você realmente está com uma outra pessoa. E aos poucos vocês vão se distanciando e aquele namoro vai acabar assim mesmo. Tenha maturidade suficiente de você valer a pena a sua relação. Brigas vão existir sempre, mas a sua maturidade que vai definir até que ponto esta briga vai vos levar. Uma das coisas que eu tenho dito, orgulho mais orgulho é igual a separação. Então, não deixe o orgulho destruir aquele sentimento tão grande que está dentro de você, simplesmente por fingir que não ama aquela pessoa que você tanto ama. Lembre-se de uma coisa, ser difícil para alguém que você tanto ama é perca de tempo. Olá pessoal, Azeres Macasa traz um novo vídeo esta semana. Vou começar a namorar 15 anos. Uma conversa polêmica que vamos ter aqui destes dois assuntos que estão girando nas redes sociais. Eu acho que ao mandar vídeos, às vezes exigo muito. É uma coisa que me custa. Mas tem dinheiro? Não, às vezes. Até que ponto você confia no seu parceiro? Confio nele, tá vendo? Então fica muito difícil. Tipo, a pessoa que eu saio com ele lá, depois chegar lá me decepcionar, então é um pouco difícil. Por que você confia tanto no seu parceiro? Ele me transmite essa confiança. De que jeito? Cuidando de mim, mostrando que me ama realmente. É uma conversa e um vídeo. Trair? Sim. Adoria, não é isso mesmo. Então clica em cima, siga a página e isto vai me motivar a trazer o vídeo por completo. Já conferimos mais um trabalho do blogueiro Azarias. Então, Azarias, perspectivas, novos vídeos? Bem, como eu estava a dizer que até agora eu trabalho sozinho. Eu trabalho sozinho e todos os meus vídeos são feitos por telefone. Tenho uma lapela, essa que eu estou a usar aqui agora para fazer a live no Facebook. Foi uma lapela oferecida por alguém, diria um dos seguidores, que acompanhava o meu trabalho, mas gostava do meu trabalho, só que a voz não chegava com aquela qualidade. Ele teve que enviar uma lapela de mim, um moçambicano, mas agora reside nos Estados Unidos, mandou uma lapela para mim e um cartão de 32 GB para o trabalho. Então, por isso que agora já podem me ouvir muito bem com aquela qualidade. Então, num tempo, eu decidi até parar, porque essa ideia começou, né? De eu querer mostrar a cara, mas eu esperava sempre, mas talvez um dia se eu tiver câmera. Mas eu pude ver que, enquanto eu não mostrar a desgraça que eu tenho, não poderei chegar até onde eu quero chegar. Então, comecei a trazer esses vídeos sem qualidade. Se ver os primeiros vídeos, são vídeos sem qualidade mesmo, porque começava a filmar com Kika, usava Kika por aí, e fui subindo aos poucos. Então, o desafio é esse. O desafio agora é ter uma câmera. Ter uma câmera e ter um estúdio e ter uma equipe. Porque, algumas vezes, há uma polêmica, porque nas redes sociais o que acontece como blogueiro? Assim também como nas televisões. Se existe uma polêmica, você conseguir ter a notícia completa com desenvolvimento, seu canal terá audiência. É que, algumas vezes, a polêmica aconteceu numa noite. Eu tenho que esperar de dia, tenho que esperar amanhecer e procurar um sítio para filmar. Se não é na Praça do Zero, aqui na Praça dos Namorados, é na minha escola, porque tem uma parede muito boa, onde eu tenho que sair para poder filmar lá. Atualmente, edição sou eu que tenho feito, e para filmagem tenho que encontrar aquela pessoa que eu encontro lá, né? Peço alguém na praça, olha, peço pegar o meu telefone, quero fazer uma filmagem aqui. E tem sido assim. Não tenho também computador e todos os vídeos são editados no telefone mesmo. Então, podemos dizer que não há mecanismos de
de produção qualitativa dos vídeos? A qualidade é mesmo essa, né? A qualidade é mesmo essa aqui. São vídeos feitos no telefone, editados no telefone, e o trabalho tem sido assim mesmo. Ficou aí para patrocinadores, para aqueles que querem ajudar a este artista, a este homem de grande talento, o Azarias. Ele já deixará aqui o número e passará aí no rodapé para você que está daí de casa, telespectador, que conhece este homem, essa pessoa de muito talento, para patrocinar, ajudar para o desenvolvimento do seu trabalho. Bem, Azarias Macasa é o meu nome na minha conta do Facebook. A página é Hora da Verdade, ou então poderá entrar em contato comigo através do número 84 67 83 818. Este que é o número para a chamada, mas também tenho outro número que tenho usado para WhatsApp, que é 86 44 89 429. Volto a repetir, 86 44 89 429. Sim, mas antes de nós fecharmos mesmo o nosso programa, gostava que o Azarias mostrasse um pouco daquele que é seu talento. Desse um cheirinho só para aquele que está aí em casa, acompanhar um pouco da sua obra. Como disse, né, que Azarias, eu agora trabalho como repórter, mas também trabalho como consertador de coração. Exato. Só se prometer que vocês não vão chorar. Fica à vontade. O que eu vou falar exatamente é para você que está me acompanhando agora. É realmente para você que está me acompanhando agora aqui. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu acredito que você tem um sonho. Tem um sonho de ter uma família, ter filho e ter um lar feliz. Mas será que a idade que você tem ainda permite que você namore desse jeito? Será que a idade que você tem ainda permite que você namore e viva desse jeito? Será que não está na hora de você levar mais a relação e procurar lutar com quem realmente está preparado para lutar consigo? Que graça tem estar numa relação em que você levou simplesmente muito tempo, muitos anos, mas a pessoa não está a querer evoluir contigo. A pessoa diz te amar, mas não se importa tanto assim contigo. A pessoa diz te amar, mas não te valoriza, não te dá atenção. Será que você está a namorar com alguém ou está a namorar simplesmente sozinha? Será que até hoje essa relação não podia marcar uma diferença? Onde pelo menos a pessoa devia tomar a iniciativa de pelo menos chegar na sua casa e ser reconhecido com seus pais? Já passa muito tempo. É simplesmente números. Até quando? Enquanto você não tirar a pessoa errada da sua vida, você simplesmente vai queimar muito tempo nessa relação estagnada e no final você vai descobrir que perdeu muito tempo com alguém que simplesmente estava contigo por estar, mas fazia plano com outra pessoa. Tome uma decisão certa. E para você, meu amigo, valorize o que você tem hoje, antes que a vida venha ensinar a você a amar aquilo que você já perdeu. Construa a sua felicidade todos os dias, mas construa a sua felicidade sem destruir a felicidade dos outros. Nem todas as relações serão salvas. Por isso, antes de você lutar por aquela pessoa que você diz amar e que diz te amar, primeiro descubra se essa pessoa ainda sente alguma coisa por ti, porque senão será uma relação totalmente inútil. Não espere simplesmente dar. É importante que você receba. A mesma saudade que você sente, é importante que ele sinta a mesma coisa. A mesma dor que você sente aqui, quando talvez a saudade bate, ele deve sentir a mesma coisa. É isso realmente que define o amor. E se me perguntar, Azarias Macasa, como posso saber se a minha relação ou o meu namoro é verdadeiro? Simples. Vocês iniciaram bem e devem estar mais bem. Se iniciaram bem e agora as coisas estão mais fracas, esse namoro não está bom. Por aí. Mensagem profunda esta, mensagem profunda. Tocou aí o caro telespectador. De facto, a mensagem foi profunda. Azarias, como é que um casal pode
pode fazer quando está numa relação que os pais não apoiam? Bem, é assim, uma coisa que eu tenho que saber é o seguinte: eu saí de uma família, eu tenho a minha família, e essa família é o resultado da aceitação ou do sim entre o meu pai e a minha mãe, que gerou a mim. E esses dois tiveram seus pais, e seus pais também tiveram outros. Então, estamos a seguir uma faixa. Agora é a minha vez. Eu não vou casar com minha mãe. Eu não vou casar com minha irmã. Então, se a minha família não aceitam a pessoa que eu escolhi como esposa, eu tenho que respeitar a minha família, sim. Mas também tenho que saber que é a minha hora de eu construir a minha vida. É a minha hora que eu devo construir o meu lar. Então, eu lutaria pela minha relação. Irei respeitar o meu pai, continuarei a ter uma boa comunicação, mas também uma coisa que eu vou fazer, eu vou lutar pela minha relação. Não são meus pais que devem decidir com quem eu devo ficar. É o meu coração que escolheu. A não ser que os meus pais tragam maior conhecimento daquilo que é minha parceira do que eu sei. Porque algumas vezes os pais discordam por causa de um comportamento. Mas é importante que primeiro eu saiba que não, o meu pai conhece melhor essa moça do que eu. Mas já outros pais simplesmente discordam com a pessoa que você escolheu simplesmente pela aparência. Está vendo? Pela aparência. Essa pessoa não é boa para ti, mas olha só, eu estou a dizer que é bom para mim. Porque eu tenho estado com essa pessoa, eu conheço essa pessoa, eu namorei com essa pessoa, não estou sendo decepcionada por essa pessoa. Então, se me perguntar, Azarias, o que fazer se seus pais não concordar com a pessoa que você escolheu, a resposta é essa mesmo. Eu vou lutar pela minha relação, mas também irei respeitar meu pai. Pois é, pois é. E quando, por exemplo, estivermos num caso de um casal que começa o seu namoro na pobreza e depois um dos parentes ganha deste modo a condição para desenvolvimento da sua vida e separa o casal, como é que fica essa história? Bem, são casos que temos acompanhado, né? Temos acompanhado. Mas há uma coisa muito importante. Isso vai acontecer contigo. Isso vai acontecer contigo, principalmente quando você querer convencer o coração de uma mulher com coisas materiais. Este é o primeiro ponto. Outro ponto é quando você namora simplesmente por aquilo que você vê e não procura conhecer exatamente quem é esta pessoa. Há muitas pessoas que estão aí numa relação, né, que se esforçam tanto para ganhar ou conquistar o coração da mulher. Mesmo sabendo que esta moça não está sentindo a mesma coisa por mim, procuramos usar outro mecanismo e convencer a pessoa com bens materiais. Só que uma coisa, esta relação só será válida até no dia que aparecer um com mais coisa que você. Com mais coisa que você. Então, por isso que é muito importante que você conheça primeiramente quem é esta pessoa que está contigo. E casar com máxima certeza por aí. É desta feita que ficam as palavras, os conselhos do nosso bloguista Azarias. É deste modo que a gente diz tchau, tchau, e voltamos para mais uma edição em outros tempos, em próximos tempos, nesse caso. É assim como fica o nosso programa Time Nova Geração. Voltamos em mais vezes, na próxima ocasião.